Vendedor, ele costuma ser vendedor 24 horas por dia, né? Então, o nosso pensamento, o nosso objetivo, ele acaba sempre nos levando à venda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vender sem vender. Vamos lá? Sou o Gênio Glauber e um apaixonado por vendas, um vendedor por opção. Eu costumo dizer que a venda a gente tem que estar sempre preparado, a gente nunca sabe quando ela vai acontecer. Então, muitas vezes as vendas acontecem no acaso, mas o seu acaso só ajuda quem está preparado. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de venda que é uma venda não forçada, é uma venda natural, uma venda onde ela acontece pelo relacionamento, pela presença, pelo carinho. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o poder invisível da convivência para gerar confiança comercial. Como os relacionamentos sociais criam vendas de alto valor. Esse é um exemplo claro. Eu participo do associativismo há praticamente um ano e dentro do associativismo a gente discute muito isso, né? Sobre você servir para vender. Ontem eu assisti uma palestra muito legal e ela falava sobre esse assunto, que é como quando a gente se doa, como isso retorna para a gente em negócio, como às vezes o trabalho voluntário lá dentro da associação, ele retorna para a gente como uma colocação de valor. Então, a, começa a confiança, nasce uma venda, né? É, a convivência ativa, é, ela gera uma situação que você precisa que todos saibam o que você vende. E a venda ela não começa com argumentos, mas ela começa com a sua confiança. O, a escola do seu filho, a igreja, o grupo de futebol, um vendedor, ele tem que contar para todo mundo o que ele faz. Por quê? Porque a gente nunca sabe de onde vêm as indicações. E todo amigo, todo conhecido, todo parceiro de alguma atividade, ele passa a ser um influenciador, um indicador. E aí, cada grupo social que nós frequentamos, cada ciclo que nós participamos, ele acaba tendo uma importância muito grande na indicação. Imagina que você seja um eletricista e alguém no grupo do futebol pergunta eu preciso de uma indicação de um eletricista. E você anda de moto junto com o cara que é daquele grupo de futebol. Quem você acha que ele vai indicar? Você ou ele vai procurar no Google uma indicação? É bem por aí que funciona. Então, a presença com valor não é só sobre vender, é sobre estar presente com valor. Uma ajuda genuína, uma escuta ativa, um interesse real. No associativismo, nós temos sempre muita gente, muita ideia diferente. Então, às vezes, o fato de você indicar um aplicativo, indicar um site, indicar um programa de televisão, aquela indicação, ela abre o espaço. Voltamos lá naquele assunto que nós discutimos quando falávamos sobre o storytelling, e lá a gente falava sobre como o cérebro, o reptiliano, né, ele acaba tendo uma função de autodefesa. Então, quando nós passamos a indicar, a fazer uma indicação de algo que a pessoa precisa, o reptiliano ele vai acabar nos tratando como um não ofensor. Então, tudo que nós falamos para aquela pessoa, ela acaba sendo
tratada de uma forma mais amistosa por esse nosso defensor, por esse nosso guardião, e abrindo uma passagem melhor. Isso aí, isso aí acaba colocando o nosso produto como algo de interesse daquela pessoa. Então, quando alguém te pedir uma indicação, te pedir uma dica, não pense, eu só vou fazer se for pago. Faça por prazer, e isso vai lhe retornar com certeza muitos frutos. Uma outra, outra coisa que isso gera, né, que é isso que a gente está falando aqui, é que gera a venda invisível. A melhor venda acontece sem parecer venda, e a credibilidade é o que circula mesmo sem a sua presença. Então, vamos supor que você, voltando ao caso do eletricista, né? Vamos supor que o eletricista ele esteja fazendo um serviço para uma pessoa e daqui a pouco toca o telefone dele, poxa, ó, você é o amigo do fulano, ele me indicou, disse que você é um bom eletricista. Aquela venda já chega para você praticamente pronta, sem você precisar ter feito uma abordagem, né? Por quê? Porque uma indicação ela vale mais do que 1000 panfletos. Então, ter essa indicação, liga para o fulano, liga para o Jânio, é sempre é, uma venda é como uma raiz, né? Quanto mais você se insere naquele grupo, mais confiança você gera, menos resistência, e você começa a ter mais indicações com menos esforço. Isso é algo, vamos fazer um parênteses aqui. Isso é algo que a gente vê muito lá no associativismo. Tem muita gente que entra no associativismo, que vai nas reuniões, e ele vai com a intenção de sempre vender. Eu vim aqui para vender, eu vim aqui para mostrar meu negócio. A pessoa ficar afoita e querer fechar negócios. Só que quando você está lá no associativismo, a pessoa ela não está lá procurando um negócio, ela está procurando conhecimento, procurando relações. E quando você vai de uma forma genuína, você vira um frequentador assíduo do associativismo, seja uma ACI, um CDL, uma associação de bairro, ou seja lá aonde você vai estar se referindo, a sua frequência, a sua ajuda, a sua participação, o seu serviço voluntário para aquela comunidade, ele com certeza ele vai fincar sua raiz mais forte e você vai passar a ser uma referência dentro daquele ambiente, e isso vai lhe gerar uma indicação mais genuína, uma indicação mais forte e muito mais indicações. Então, a raiz do seu negócio, ela deve estar dentro da comunidade, né? Dentro da sociedade. Muitas vezes, você pega grandes empresas, acaba sendo difícil. O dono de uma grande empresa, ele está o tempo inteiro participando disso. Imagina, uma loucura, né? Não teria tempo hábil para ele participar de todas essas comunidades onde ele está inserido. O que ele faz? Ele patrocina. Então, patrocinar também é uma forma de interagir. Então, quando você patrocina uma ação da comunidade, mesmo que seja um patrocínio pequeno, a sua marca está vinculada àquela comunidade e você começa a ter a sensação do afeto daquela comunidade, né? Então, o vendedor social, ele não é sobre vender, é sobre estar presente com valor. É uma ajuda genuína, uma escuta ativa, um interesse real. Então, dentro de todos os ciclos que você participa, com certeza alguém tem um problema, alguém tem uma dificuldade e você pode ajudá-lo a resolver. Então, seja lá durante um passeio de moto, o intervalo do jogo, você saber escutar as necessidades e você indicar um parceiro de negócio seu, né? Às vezes, aquela pessoa, ela não precisa de uma solução do meu produto, mas ela precisa de uma solução de alguém que eu conheço. Então, só o fato de eu indicar e ajudá-la a resolver o problema
aquela pessoa vai se sentir na obrigação moral de me indicar também. E isso é algo que não tem preço, isso não se compra, isso se conquista. E só se conquista se essa ajuda ela for realmente genuína. Então, não subestime o café com amigos. Um papo leve, ele vale mais do que 10 propostas enviadas por e-mail, né? Uma, uma conversa num café, ele vai gerar afinidade, vai gerar muito mais conexões. Eu tenho algumas pessoas dentro do associativismo que eu admiro muito, que fazem muito bem isso. Uma delas é a Vanessa, né? A Vanessa ela tem uma preocupação de conhecer o que a empresa faz, de entender o que a empresa do outro faz, quais são as dores dele, não para vender o produto dela, mas para quando alguém perguntar sobre aquele produto, sobre aquele serviço, ela já sabe quem indicar. Então ela tem eu enxergo nela uma verdade nesse ponto que é muito legal. Ela não está lá só para divulgar o produto dela, mas ela está lá para gerar conexões. E isso acaba sendo muito válido, muito legal. E eu tento aprender um pouquinho disso com ela. Então, a nova percepção, a melhor percepção, ela começa numa fogueira e não numa chamada fria, né? Esteja perto e depois venda. Então, às vezes, você quer vender para um determinado grupo, eu tiro isso, né? Eu já fiz muito isso. Eu queria vender imóveis e eu tentava conseguir lista de clientes. O negócio era chegar lá na associação e pedir uma lista de associados. Hoje, hoje eu vejo que isso não funciona. Não adianta eu chegar lá na associação, pegar a lista dos associados, e se eu entro no site ali com a inteligência artificial e mando fazer 2 minutos eu resolvo esse problema. Só que eu não vou ter conexão, né? Quando eu ligar para o fulano, eu vou dizer assim: alô, dona Vanessa, aqui é o Jânio, eu estou lhe vendendo um apartamento. Ela não sabe nem quem é o Jânio. Outra coisa, eu participar da reunião e saber que a Vanessa está grávida, vai ter mais uma menina, a Alice, e dizer: olha, Vanessa, você tem um apartamento, eu tenho uma oportunidade de você fazer um upgrade para um apartamento maior, e estando junto com ela, conhecendo ela, sabendo que a filha dela vai se chamar Alice, sabendo que o marido dela trabalha com móveis planejados, sabendo que ela tem uma filha adolescente, que ela tem mais um filho pequeno. Então, saber essas coisas, com certeza, me colocaria numa posição muito mais favorável para oferecer um imóvel para Vanessa do que colocar simplesmente uma mensagem fria de WhatsApp, um e-mail ou uma ligação de alguém que não conhece. Então, conheça as Vanessas da sua vida, né? Quantas pessoas têm necessidade que você pode atender. Eu hoje não sou corretor de imóveis, então não vou vender um imóvel para Vanessa. Mas quem sabe um dia a Vanessa contrate um serviço meu ou faça um negócio comigo por causa das indicações que nós passamos, as conversas que nós tivemos e o conhecimento profundo do cliente que eu tenho ali, né? Então, a Vanessa, o Rúbio, a Teresa, o Daniel, a Suzana e todos os outros do núcleo ali do associativismo que nós compartilhamos, com certeza eles acabam sendo indicadores potenciais do meu serviço, porque eu realmente sou indicador do serviço deles, né? Eu sempre falo aqui, quando eu falei sobre um pouquinho sobre LGPD, eu falei do Rubio, quando eu falei de rede social e de Omnichannel e realidade aumentada, eu falei do Christian, quando eu falei de inteligência artificial, atendimento, chatbot, eu falei do Daniel, porque são as pessoas que eu vou indicar porque eu conheço o serviço deles, eu conheço a característica deles do serviço, então isso nos torna uma sociedade de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Participe das associações de Câmara de Dirigentes Lojistas, as associações comerciais e industriais, Rotary Club, meu Deus, infinidade, associação de bairros, associação de moradores de bairro, né? Associação de comerciantes locais, porque realmente ali tem uma mina de ouro, não só para você vender, mas também para você consumir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui se você já participa de alguma associação e se você tem aplicado esse tipo de conhecimento.
Não esqueça de deixar o seu like, curtir, ativar o sininho e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!